Amados, boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Para quem me conhece sabe que eu sou alguém que aprendi a valorizar aniversário, porque eu acho que aniversário é uma oportunidade, na verdade, para nós expressarmos a gratidão ao Senhor pela vida, né? E todo ano eu faço questão de comemorar, faço questão de celebrar, de mostrar que eu estou feliz ao fazer aniversário. Não só aquele que está fugindo da idade, que está tentando disfarçar a idade que tem. É o que é e é isso aí. Mas eu sou alguém que valoriza a vida. E, para quem não sabe, realmente do último aniversário para cá, o desafio foi grande. Porque um pouco antes do meu aniversário no ano passado, eu descobri, né, tive um diagnóstico, né, enfermidade, e precisei, logo depois do meu aniversário, fazer a cirurgia para remover, né, 10 tumores na garganta, mais a tireoide, tudo isso foi muito difícil, foi um grande teste. E aí depois ainda procedimento com radiação, tudo isso, e você sabe, oh Deus, você sabe que nessa ocasião desse procedimento específico, né, com radiação, você vira o Hulk, né, fica radioativo. E aí, para descontrair mesmo, aleluia, não quero chorar não. E aí eu fui impedido de ter contato, porque nas primeiras 24 horas fico isolado numa clínica e depois mais uma semana em casa, sem poder ter contato com a minha família. Trancado num quarto, literalmente, colocava comida na porta ali, eu pegava, comia, guardava, não podia pôr para fora nada do que entrasse no quarto, né, só uma semana, pelo nível de radiação. E isso tudo, irmãos, mexe muito com a gente. Por quê? Porque depois disso, na hora que eu pude sair para tomar café da manhã na mesa com a minha família, já foi assim um motivo de muita gratidão a Deus. Poder sentar à mesa para tomar café da manhã ganha uma outra dimensão. E assim eu louvo a Deus, porque o Senhor tem feito isso comigo todos os dias. Tudo ganhou uma outra dimensão. Então está aqui. Oh Deus. Aleluia. Porque nessas ocasiões eu também fui impedido de vir ao culto. Não podia. Tanto para recuperar da cirurgia, foram 2 semanas. Nesse procedimento, mais 2 semanas. E tudo isso para mim foi um teste muito grande. Porque para mim, a minha alegria é isso aqui, irmãos. É estar com você. Pregar a palavra. Olhar para o rosto de cada um e ver radiando a unção, a alegria, a transformação. Eu, particularmente, eu tenho uma vida maravilhosa. Meu Deus do céu. Tenho muito o que comemorar. E louvo a Deus pelo privilégio de ser pastor dessa igreja abençoada. Amo vocês de todo o meu coração. Amém? Oh Deus. Aleluia. Aguenta, coração. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pregar a palavra que vai ser com certeza uma grande bênção. Antes eu quero fazer uma propaganda que eu acho que é fundamental para todos nós. O pastor Aloysio mandou para cá hoje, né, através da editora dele, uma quantidade de livros, apenas 80 exemplares do livro A Supremacia da Graça. Está ali no hall. E está sendo em cima desse livro que ele está fazendo a imersão, que tem sido assim muito poderosa. Finalizamos agora a 3ª semana. Quanta revelação, quanta coisa preciosíssima para ampliar a base da nossa fé, convicções e revelação na palavra. Então, se você quer ter o livro, o valor normal do livro é R$ 80,90. Se você não sabe, eu tenho livro também, eu posso falar como que a gente chega no valor. É o custo versus imposto, mais equipe, mais distribuição, mais tudo, e põe uma margem de lucro. Então, é o valor do livro. R$ 80 é porque é o que vale o tamanho, a grossura, tudo isso. É o custo dele, mais esses custos e o lucro.
E agora o pastor está vendendo, junto com a imersão, para potencializar mesmo, para que o máximo de gente tenha, tirando o lucro, deixando só o custo, R$55. Então não está ganhando nada, o alvo é realmente colocar na mão do máximo de irmãos. Né? Então, se você puder, aproveita essa oportunidade, porque acabou esses 80 que ele mandou para cada prédio hoje, aí é só na livraria no valor normal, R$80,90. Então, se você quer comprar no valor mais barato e ser muito abençoado, que é muita riqueza o que está aqui, aproveita e compra, garante já o seu. Amém, irmãos? Aleluia. Mais alguém fazendo aniversário hoje ou amanhã junto comigo? Vou te dar o livro de presente. É hoje ou amanhã? É hoje? Amanhã junto comigo? Aleluia. Então vou te dar de presente esse livro. Aleluia. Esse é meu presente. Você lembra que eu tenho que acertar lá. Parabéns, minha querida, junto comigo. Você sabe, todo mundo que faz aniversário dia 25 de agosto é topíssimo. Senhora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais alguém fazendo aniversário? Hoje ou amanhã? Hoje? Não. Nós lidamos com o futuro apenas. Quem fez, fez. Hoje ou amanhã? Amanhã junto comigo também? Que é isso? Mais alguém hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Hoje? Aleluia. Agora vou ter que dar. Aleluia. Então pega lá mais dois. Fica de pé, que aí só para o irmão saber, e você vai pegar com a Danilton. Danilton vai correr, né, Danilton? Nessa idade dá conta? Correndo, rápido. Aleluia. Fica de pé, aniversariante de hoje. Vamos aplaudir também. Glória a Deus. Parabéns, minha irmã querida. Você também, que faz comigo amanhã. Corre, é correndo, Danilo. Eu entendo, nessa idade já não dá mais. Aleluia. Parabéns também, querida. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês e que esse presente venha repercutir, abençoar e edificar muito vocês. Amém? Presente para mim? Que isso? Carro. Aleluia. Chave do meu carro está com ele. Engraçadinho. Aleluia. Irmãos, hoje, na palavra, na verdade, não vai ser uma pregação. Hoje, você vai receber uma aula. Quantos querem aprender mais a palavra do Senhor aqui? Aleluia. Então, vai ser bem, realmente, instrutiva a palavra hoje. E eu quero que você aprenda. Olha aqui para mim. Presta atenção. Está na sua revista, o esboço. É um dos capítulos do livro, do estudo de Hebreus. E é fundamental que você aprenda o que você vai ouvir aqui hoje, para que você não só seja edificado e abençoado, mas consiga confrontar, com base bíblica, toda a resistência que você vem a receber na pregação do Evangelho. Olha aqui para mim, irmãos. Você vai ser instruído hoje para aprender a defender a fé que você tem. Porque alguns irmãos têm uma fé muito fragilizada. O outro que é melhor do que você em argumentação te vence numa discussão bíblica. Não pode. Isso é por quê? Porque está faltando estrutura mesmo, está faltando base para que você consiga argumentar e defender sua fé. Você sabe, muitos homens de Deus, presta atenção aqui, muitos homens de Deus, eles entraram num caminho muito ruim ao longo da vida. Por quê? Porque se embriagaram apenas no conhecimento humano. Hoje mesmo, conversei com o irmão, falei sobre isso, e essa semana aconselhei um outro também, falei, para tomar cuidado com algo que é muito sutil. Presta atenção aqui. O conhecimento humano é muito sutil, mas é uma das coisas que mais embriaga as pessoas. Na medida que vai estudando, vai se aprofundando em assuntos, não tem fim. Por quê? Porque quanto mais você aprofunda no assunto, logo tem muito mais coisas para estudar sobre aquilo. E vai ganhando também ramificações. Então, vou dar um exemplo a respeito principalmente dessa área comportamental. Então, você sabe, hoje está uma verdadeira epidemia sobre isso. Né? Ensinar sobre comportamento humano.
a gestão de emoções, inteligência emocional, né? E toda a autoajuda, para você alcançar a melhor versão de si mesmo, né? E você chegar numa performance elevada. Isso é um buraco sem fundo. Por quê? Porque todo tanto que você mergulhar nisso não tem limite. Vai te puxar cada vez mais. E você vai enveredando. Então, uma hora você está estudando sobre inteligência emocional, aí você vai perceber a necessidade de você aprender também gatilhos mentais. E aí você aprende isso, depois você tem que aprender sobre a lei da atração. Porque o universo vai conspirar a seu favor. Aí você já vai para a psicologia positiva. Você aprender a falar. Você tem que falar, eu sou bonito, 10 vezes na frente do espelho. Vamos lá, amanhecer o dia, você vai lá e vai falar, eu sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou bonito. Eu sou forte, sou forte, sou forte. E aí essa psicologia positiva, presta atenção, olha aqui para mim. Aleluia. Conecta aqui. Essa psicologia positiva, inevitavelmente, vai puxar você depois para outro assunto, depois para outro. E essa embriaguez no conhecimento humano faz o que você acha? Distancia você do conhecimento espiritual. Porque quanto mais racional uma pessoa se torna, naturalmente falando, menos interessada pelo sobrenatural ela se torna. Por quê, irmãos? Porque não compactua. Uma pessoa natural, ela não quer ter uma visão espiritual das coisas. Pelo contrário, ela quer conseguir explicar todas as coisas. Ela tem que conseguir racionalizar. Ela tem que saber o porquê de tudo. Mas no mundo espiritual é assim que as coisas funcionam, irmãos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Fé. Você sabe, se a fé fosse algo racional, 100%, tudo organizadinho, Deus te dá satisfação de tudo. Deus te fala o dia, a hora que Ele vai responder cada uma das suas orações. Ele já deixa tudo registrado em cartório. Sua vida está totalmente programada. O que você acha que ia acontecer? Não ia ter relacionamento com Ele. Você não ia orar mais. Você orou uma vez, Ele já te deu o livro da sua vida, já tudo por escrito. Você ia distanciar. Então a fé é o mecanismo que Deus escolheu usar para nos aproximar, para fazermos ir até Ele o tempo todo, para recebermos dEle aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creiamos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Você quer viver pela fé ou pela razão? É uma decisão que você tem que tomar. Você quer entender todas as coisas e Deus te dá satisfação de tudo? Ou você quer depender dEle e buscar crendo que vai receber tudo que você precisa, mesmo que você não entenda de onde que vai vir, como que Deus vai fazer, que Ele não te explique, mas você crê, vai dar certo. Amém, irmãos? Então presta atenção, porque hoje, essa palavra, ela visa te munir, te equipar, te armar com base bíblica, com revelação, para que você não caia no engano, né, do confronto de quem está na lei e de quem crê diferente de você. Por quê? Porque Hebreus capítulo 6 é a maior das armas que os legalistas usam para atacar quem quer viver pela graça. E qual que é a argumentação dessas pessoas que vivem pela lei e que querem que você também venha para o time deles, venha viver pela lei? É muito simples. Eles te confrontam com um texto que, se você não souber rebater, vai ficar como verdade aquilo que ele disse, porque você não soube combater aqueles argumentos. Então hoje você não vai ouvir uma pregação, você vai ouvir uma aula que vai te ajudar a argumentar e defender a sua fé. Basicamente em cima de qual assunto? Certeza da salvação. Olha aqui para mim, me responde algo agora rapidão aqui, você vai levantar sua mão bem alto, se esse é o seu caso. Alguém aqui conhece algum crente que crê que perde salvação? Levanta sua mão.
Eu ouvi isso. Peraí, não baixa não. Quantos conhecem crentes que acreditam que tem como perder a salvação? Olha o tanto de gente. Olha o tanto. Mas você sabe, esses que não mandei baixar, irmão. Aleluia. Cansou já? O Danilton entendo pela idade, mas você não. Então fica com a mão erguida. Agora presta atenção, não é um para cá. Esses que estão com a mão erguida, não quer dizer que conhece uma só pessoa. Talvez você está aqui com a mão erguida, você conhece 5 pessoas. Você conhece 10. Você conhece 50 crentes que creem que perdem a salvação. Então você consegue dimensionar por esses braços levantados quantos filhos de Deus têm um engano na mente, uma crença equivocada. Mas presta atenção, porque você que está com o braço erguido vai ser equipado por Deus aqui hoje para cooperar na vida deles, para que eles saiam da lei e venham para a graça também, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode abaixar sua mão. Você sabe? A chave do meu carro está aqui? Aleluia. Só para dar um exemplo para vocês. Só porque ele fez isso antes de me entregar. Você sabe quantas vezes você gastou tempo procurando algo? Quantas vezes? Uai, cadê? Estava aqui comigo. Uai, nossa! Quantas vezes? E qual foi a grande decepção de às vezes você achar algo que já estava com você? Porque na verdade, perder mesmo, foram poucas coisas que você perdeu ao longo da vida. A maioria das coisas você só não lembrava onde estava. Presta atenção. Não lembrar onde está é diferente de perder. Você entende a diferença? Quem perde algo, ele não tem um controle. Não tem uma hora que ele vai lembrar onde aquilo estava. Ele perdeu, ele não sabe aonde caiu. Eu não sei se você já teve essa péssima experiência, por exemplo, de estar com dinheiro no bolso para pagar uma conta, ou de sacar o salário, ou algum recurso, e sem perceber, você deixou cair. E aí você não sabe aonde caiu, você perdeu. E aí agora, não é uma questão de lembrar aonde você deixou, simplesmente é um prejuízo, você perdeu aquilo. Então, não lembrar pode ter resolução, porque você pode de repente falar, agora eu lembrei, eu sei onde que está. Você já passou por isso? Né? Esses dias para trás eu dei uma desesperada bruta, sabe aquela na hora que o coração para um minutinho. Meu Deus do céu, esqueci minha mochila. Aonde? Faltou fôlego, assim, meu Deus do céu. Tava tudo lá dentro, tava o meu computador, meu iPad, meu passaporte. E eu viajando, precisando do passaporte, porque sem um passaporte acabou. Você vai, mas não volta. Perde o voo de volta, tem que ir na embaixada, demora para sair outro, prejuízo absurdo. Faltou fôlego. Eu não acredito que eu fiz isso. Aí o que eu faço? Quando eu percebo que eu estou numa situação como essa, eu paro e fico. Vou fazer engenharia reversa. Por onde que eu passei, aonde que eu posso ter deixado esse negócio? E aí, aquela hora eu estava com a mochila. Não, agora já não lembro se eu estava. Aí eu gastei ali alguns minutos. Irmãos, dá vergonha. Dá vergonha, eu tenho que admitir. Não sei se é a idade, não sei se é os neurônios queimando. Eu sei que assim, na hora que eu lembrei, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, só um minutinho. Eu voltei, igual o Michael Jackson, assim. 3 passos para trás, virei para o lado, estava na poltrona que eu estava sentado há 1 minuto. Oh Deus, que vergonha. Mas você já passou por isso também? Só para eu ver que eu não estou ficando doido sozinho. Aleluia. Que alívio. Então você sabe, essa angústia tem solução depois que você lembra onde está e consegue recuperar. Agora, presta atenção, irmãos. Porque quando você procura algo que você não tem o controle aonde está, dá angústia. Dá angústia. Mas o que você sente na hora que você descobre que o negócio estava com você o tempo todo? Como já aconteceu comigo também muitas vezes. Né? De estar de repente com óculos de sol pendurado aqui e ficar no carro procurando, cadê meu óculos de sol?
Ele estava aqui pendurado. Tem uma pessoa que eu conheço que usa óculos de grau, né? E ela, invariavelmente, ela até pergunta: vocês viram meu óculos? Só que está no rosto dela. Eu não quero denunciar porque custa caro para mim fazer zombaria dela publicamente. Mas na hora que eu vejo essa situação, eu falo: me lasquei, acabou agora. Ficou doida. Olha o prejuízo que vai dar um negócio desse. Né? Nossa, agora para tratar isso vai ser um problema. Por quê? Porque ela está atrás de algo que ela está usando, está no rosto dela. Então olha aqui para mim, irmãos. Vou fazer uma afirmação seríssima agora. O maior desperdício que existe na vida de uma pessoa é o tempo que ela gasta procurando algo que já está com ela. É o maior desperdício. Que seja 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto. O tempo que você gastou procurando um óculos que está no seu rosto é o tempo mais desperdiçado da vida. Não tem outra coisa que você faça que seja mais inútil do que isso. Porque não tem recompensa nenhuma, não tem uma vitória, você não pode falar: ganhei algo. Você não ganhou nada. Simplesmente você achou um negócio que você nunca perdeu. Estava com você. Mas é uma distração. Porque quantas vezes eu acabei não atrasando para sair de casa, procurando algo que eu nunca tinha perdido. Estava comigo. A chave do carro é esse exemplo. Nossa, meu Deus, perdi a chave. Mas não, estava aqui no outro bolso, por exemplo. Eu moro em prédio, então invariavelmente a gente pede o elevador, chama o elevador, né? E aí, na hora que ele chega, quem já está pronto lá de frente já fica na porta esperando o resto da família entrar. Só que é impressionante, parece que tem uma escala para revezar na família. Sempre o último está procurando alguma coisa. E aí a gente fica: bora, o elevador está aqui. E quando tem gente de outro andar? Aí eu tenho que falar: me perdoa. Eu vou sair, você pode descer. Fico morrendo de vergonha. O que é isso? Tem recompensa um negócio desse? É um campeão. Gastou 1 minuto procurando negócio. Não tem recompensa, é um desperdício. Então por que eu estou te falando tudo isso? Porque olha a distração. Quanto tempo você acha que um crente que já é salvo, mas crê que perde a salvação, quanto tempo ele está gastando na vida procurando algo que ele já tem? Olha que desperdício. Essas pessoas que levantaram a mão. Só lembrar agora de quem você conhece que é salvo, é filho de Deus, está salvo. Mas invariavelmente ele: cadê minha salvação? Perdi. Nó, pequei. Fiz tal coisa, agora Deus vai me jogar no inferno. E aí ele tem que ir atrás de novo para reconquistar algo que ele nunca perdeu. Nunca perdeu. Já era dele, ele não tem como perder. Mas ele, de uma forma enlouquecida, esqueceu que já estava com ele. Isso faz sentido para vocês? Agora presta atenção, o problema não é somente esse. Vou falar algo muito sério, irmãos. O problema é você que crê que não tem como perder a salvação. Tem alguém aqui que crê que não tem como perder a salvação? Levanta a sua mão. Que uma vez salvo... Você crê nisso mesmo? De verdade? Amém. Mas o que é um grande problema? É algumas pessoas, não vou generalizar, só alguns, que falaram amém agora, levantaram a mão, repetiram que uma vez salvo, salvo eternamente. Aí ele vai conversar com alguém que crê que perde a salvação e essa pessoa consegue convencer ele de que perde. E ele fala: você está convicto mesmo que não perde? E aí essa pessoa que crê que perde, vai lá e mostra textos na Bíblia para provar para você que tem como perder. E aí você fala: e agora, gente? E agora? O pastor lá falou que não perde. Eu até decorei esse negócio de que uma vez salvo, salvo eternamente. Mas agora esse argumento aqui foi forte demais. Meu Deus, como que eu rebato isso? E aí, se você não tem base bíblica para defender sua fé, essa fé vai ser estremecida. Vai ser abalável. Então a aula de hoje, que não é uma pregação, visa transformar você em alguém convicto de que uma vez salvo, salvo eternamente mesmo. Posso ouvir amém mais forte assim?
Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver, olha o que a Bíblia diz. Um dos pontos mais resistidos quando nós pregamos o Evangelho da Graça é justamente falar de perda de salvação. As pessoas sempre estão perguntando como que a gente explica essa ou aquela passagem, e de todas elas o texto de Hebreus 6 é sempre o mais mencionado, para mostrar, olha aí, é gente salva que perdeu a salvação e que ainda a Bíblia diz que para eles nem tem jeito mais, já era. Então vamos ler o texto e eu vou te explicar e vai te ajudar a compreender. Olha o que a Bíblia diz. Ficou pequenininha a letra, mas acompanha na sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Deixa eu fazer algo aqui, vou ler do 1 ao 4, porque não está aqui no esboço, mas eu vou ler com você. Do versículo 1 em diante. Aí quando chegar no 4, não precisa tirar da apresentação, não pode deixar. É rápido? Versículo 1, olha o que diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então aqui quem escreveu, o autor de Hebreus, que não temos ainda uma definição absoluta, mas a maior parte dos estudiosos creem que foi Paulo que escreveu para a igreja, que cremos que estava ali na região de Jerusalém, ou na grande Jerusalém, e que era uma igreja basicamente de judeus que se converteram, estavam num processo de conversão para o cristianismo. Você ia ter igreja em outras cidades que o público era totalmente diferente. Você vai ter igreja que eram totalmente de gente que nunca foi judeu, que eles eram ou outra religião, ou não tinha religião nenhuma, e que se converteram ao cristianismo. Mas aqui, Hebreus está tratando para essa igreja, que na sua totalidade quase, migraram do judaísmo para o cristianismo. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Aí aqui o que o autor está falando? Nós não vamos parar de ensinar, porque tem muita gente precisando aprender. Nós vamos continuar ensinando sobre o batismo, sobre a salvação, sobre a necessidade de arrepender, de crer em Deus e de arrepender das obras mortas. E aí em outro texto, aí para aprofundar nisso, vai ser uma outra aula. Mas aqui em Hebreus também explica o que são as obras mortas. Eu acho que esse é um negócio que dá angústia em qualquer um. Você saber que as suas obras eram obras mortas, inúteis. O que significa uma obra morta? Uma obra que não tem vida, que não tem recompensa. Uma obra de madeira, palha e feno. Uma obra que diante de Deus vai se queimar e não tem recompensa nenhuma para ela. Mas então tem as obras que são inúteis, que são descartadas, que são reprovadas por Deus, mas tem o pior tipo de obra, que é uma obra morta. E o que é uma obra morta? Obra feita por quem está morto. Conseguiu entender? Então, quem está vivo consegue ter uma obra e essa obra ser reprovada por Deus. Só quem está vivo. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Nós fomos vivificados. Ao nascermos de novo, na hora que nós cremos em Cristo Jesus, o nosso espírito que estava morto foi vivificado. Você estava morto no seu espírito, olhando para o espírito como uma lâmpada, a sua lâmpada estava queimada, não tinha jeito para ela. Mas aí você foi vivificado, essa lâmpada foi reacesa. E agora você está vivo no Senhor. Amém, irmãos? Mas presta atenção, esses que antes estavam mortos e agora estão vivos, eles vão ter uma obra. Eles vão servir a Deus. Essa obra de quem está vivo pode ser aprovada ou reprovada.
A obra de quem está vivo, que foi reprovada, a Bíblia fala, é uma obra de madeira, palha e feno, que na presença de Deus vai ser queimada e vai virar cinzas, não tem recompensa para ela. Mas também não vou entrar no mérito aqui de te mostrar o paralelo dessas obras. Mas eu quero falar da obra de quem está morto. Quem é que está morto aos olhos de Deus? É aqueles que ainda não nasceram de novo. Amém, irmãos? Então, como que quem não nasceu de novo vai produzir uma obra morta? É justamente tudo aquilo que quem ainda não nasceu de novo está fazendo, para tentar nascer de novo, para tentar ser salvo. A obra morta é todo esforço humano para ir para o céu sem ser através de Cristo. Ficou claro isso? O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, você está ouvindo? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então todo mundo que tenta ir a Deus sem ser através de Cristo, o que essa obra é? Uma obra morta. Ficou claro isso, irmãos? Então aqui o autor está falando, nós não vamos parar de falar disso, porque tem que ficar muito clara a diferença. Tem que ficar muito claro. Você que nasceu de novo, sua obra não é morta. Por quê? Porque você sabe que é através de Cristo que você relaciona com Deus, que é Ele que é o mediador de superior aliança. Nós falamos dele aqui nas últimas semanas também como nosso sumo sacerdote, como nosso representante diante de Deus. Quantos se lembram, quantos estavam aqui, foram abençoados por essas palavras, amém? Então presta atenção, você que nasceu de novo não tem obra morta mais. As obras mortas foram feitas pelo velho homem antes da sua conversão. Mas agora que você nasceu de novo, você tem uma obra que está viva. A grande questão agora é se essa obra, na hora que você for comparecer diante do Senhor, se ela é uma obra digna de recompensa ou não. Só que não tem três opções. Ou você vai ser recompensado, ou você vai ser disciplinado. Não tem neutralidade. Então é uma coisa ou outra. Mas eu creio que na próxima semana nós vamos entrar nesse assunto. Falar das obras vivas. As que geram recompensa e as que geram disciplina. Não é o tema de hoje. O fato é, você entende agora, tem uma coisa muito importante para você entender. É para quem que o texto está sendo escrito. Para quem que esse texto de Hebreus inteiro? Hebreus ele é um livro de comparações. Ele fica o tempo todo ali comparando a velha e a nova aliança, e vários pontos, eu já vou daqui a pouco até reforçar eles com você. Mas é importante você saber para quem está escrito. É para um povo que era judeu, viviam na prática do judaísmo e estavam se convertendo ao cristianismo. Então é um livro para instruir esse povo na maior parte do conteúdo. E quando não é para eles, você vai conseguir ver hoje com clareza aquilo que está falando para quem era esses que estão ainda lutando para saber se ele é judeu ou é cristão, qual que é a prática que ele vai seguir, e para você que já é filho de Deus, nascido de novo e vive no caminho do Senhor com clareza da sua fé. Amém, irmãos? Então agora vamos entrar no versículo 4, volta para a minha apresentação. Então, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então você olhando para todas essas experiências que a pessoa teve, o que prontamente você já fala? Converteu. Uma pessoa dessa nasceu de novo. Alguém que experimentou dessas coisas todas, claro que ele aceitou Jesus, é claro que ele abandonou as obras mortas, é claro que ele está agora no caminho do Senhor. Mas é justamente para combater essa certeza errada que aqui o autor escreveu para Hebreus. Porque, irmãos, olha aqui, eu vou falar muito sério algo para você agora. Ter desfrutado dessas coisas todas não significa que alguém nasceu de novo. Assim como vir aqui toda semana também não quer dizer nada. Porque você pode estar vindo aqui toda semana. A boa palavra de Deus está rondando o seu coração, mas ainda não penetrou, não entrou no coração.
Falei no começo a respeito disso, desses que querem racionalizar todas as coisas, querem entender com a razão, com a lógica. E às vezes ele até consegue entender o que está sendo pregado. Entrou na mente, os argumentos entraram, ele concorda, ele fala, faz sentido. Mas o que gera vida não é você compreender na sua mente, é descer para o coração e produzir fé. E a Bíblia diz que todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Tem muita gente que ainda não fez isso, não viveu isso. Ele está vindo, ele está ouvindo, ele está participando. Às vezes ele até vai nos lugares junto, faz um monte de coisa junto com a galera. Né? Ontem estava vendo muitas células de jovens, adolescentes reuniram ontem, teve comunhão, teve churrasco. E aí eu estou seguindo o perfil de um monte de célula aqui, de um monte de irmãos, eu fico vendo. Então você vigia o que você posta. Aleluia. E eu vejo pelos meus dois perfis. O meu mesmo e o fake. Eu tenho um que ninguém sabe que é meu, porque é de uma empresa que, eu falo fake assim, brincando, que é de uma empresa que eu abri, durou pouquíssimo tempo, ninguém nem sabe que eu abri esse perfil na época, mas eu uso ele para seguir também alguns irmãos, porque eu estou desconfiado que alguns capaz de querer esconder de mim as coisas. Volta para cá. E aí eu estava vendo ontem, então você vê, tem uma galera, juntou lá, tinha um que tinha uns 40 jovens, né, uma foto que eu vi ontem. Mas você sabe, pode ser que tem alguém ali, ou mais de uma pessoa, que ainda não desceu para o coração. Tá na galera, foi para a comunhão junto, tá participando de tudo. Estava na vigília, estava ontem, está hoje, está participando de tudo. Mas ainda realmente não creu com o coração e confessou com a boca. Ainda está na mente apenas. Então hoje é importante você entender a diferença. E o texto continua dizendo, e o que aconteceu com ele? Eles provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, para esses, o autor de Hebreus está falando, é impossível outra vez serem renovados para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Importante te dar até a definição da palavra ignomínia. É você usar como um exemplo negativo, um sentido negativo. Você pega algo que seria bom e inverte. Expôs a ignomínia, usou como um mau exemplo. Tem gente que está usando Cristo como um mau exemplo. E aí o texto continua falando, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí o legalista pega e fala, e aí? O que você me diz disso? Olha aí, o cara caiu, e porque ele caiu, vai ser queimado. Vai ser jogado no inferno, e para ele não tem chance mais de arrependimento. Já era. O pecado que ele cometeu é um pecado para a morte. Agora ele foi rejeitado definitivamente. E aí eles usam esse texto para argumentar. Mas hoje, como eu te disse, você vai receber fé para rebater essa acusação, mas também para fortalecer sua fé e a sua convicção de que uma vez salvo, salvo eternamente. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma outra pergunta por você. Você compadece de quem está vivendo na lei? Ou você acha, cada um por si, Deus por todos? Estou nem aí para eles. Eu sei que eu estou na graça. É essa a sua atitude? Ou você olha alguém que está vivendo na lei, que está oprimido, que passa uma situação, você fala, pastor, o que significa alguém que está vivendo na lei? Talvez as obras dele são essas. Ele está tentando conquistar a bênção, conquistar a salvação. Ele está tentando quebrar a maldição ele mesmo. Ele está tentando ganhar, né, o favor de Deus, fruto das suas obras. Ou pior, ele está literalmente tentando cumprir a lei. Os 613 mandamentos.
Irmão, eu falo na presença de Deus. Eu olho, eu compadeço. Eu fico triste. Mas imediatamente eu tenho encargo para pregar para ele. Para tirar ele, transportar da velha para a nova aliança. Para abrir os olhos. Porque na hora que as escamas caírem dos olhos dele, ele vai ser liberado para viver uma vida poderosa. Porque alguém que está gastando tempo procurando o óculos que já está no rosto dele, que está indo atrás de algo que ele já tem, que está indo atrás da salvação que na verdade já é dele, ele é totalmente improdutivo, infrutífero, não dá para contar com ele para nada. Ele não tem uma obra, ele não envolve, ele não prega o evangelho, ele não faz nada. Ele está preocupado consigo mesmo. Porque qual que é a dúvida dele? Será que eu posso ficar aqui gastando tempo ajudando a cuidar dos outros, e de repente Jesus volta, eu fico. E se eu morrer, eu vou para o inferno. Então eu tenho que preocupar com a minha salvação. Primeiro eu vou garantir minha salvação. Eu já ouvi essa afirmação demais. Primeiro eu vou garantir minha salvação, para depois eu ajudar a cuidar de outros. Então eu tenho encargo por essas pessoas, e eu estou querendo transferir para você esse encargo também. Para que você pegue seus amigos na escola, no bairro, na sua família, no trabalho, que estão mergulhados na lei, que olha, por exemplo, um diagnóstico de um problema de saúde, e a primeira coisa que ele pensa, foi Deus que colocou essa doença em mim. Deus está me punindo por causa do pecado. Ou então eu estou vivendo esse problema porque é maldição, Deus liberou a maldição para me pegar. Tem muita gente que a visão que ele tem de Deus é realmente alguém que está segurando os demônios com a coleira aqui, e ele fica te ameaçando o tempo todo. Vou soltar. Você não anda na rédea não, para você ver. E aí na hora que você vacila e cai, o que Deus faz? Solta a coleira e fala para o demônio, pega! Acordou uns 8 ali agora. Você sabe, irmãos, alguém está criando um pitbull, deixa ele sem comer muitos dias e vai provocando ele, aponta um alvo e fala para o pitbull, pega. Uma pessoa dessa é cruel, é maldosa. Mas tem gente que tem essa visão de Deus, que ele pega os demônios e manda te pegar. Ele fala, vai lá e pega, destroça ele, arranca tudo. E ele tem até um prazer nisso. Aí fala, não, estou passando pela prova, dando glória a Deus aqui. Eu sou um vaso que o oleiro quebrou. E ele quebrou, deu uma pisada e ele está torcendo assim, para ficar só o farelo do vaso. E aí depois, algum dia, em algum momento, ele vai refazer o vaso. É uma vida horrível desse jeito, irmãos. Horrorosa. Que o Senhor te use para tirar essas pessoas desse engano. Pastor, mas o senhor mesmo falou agora há pouco, o senhor também teve um diagnóstico, teve que lutar contra a doença. Então, foi uma grande guerra, mas essa é a loucura da fé, daqueles que creem, é que a guerra vai em paz. A guerra não define a nossa vida. Tem uma guerra, tem resistências, tem problemas. Tem alguém aqui que tem algum problema para resolver essa semana? Até enferrujou. Nem levanta o braço. Meu Deus, tem problema demais, pastor. Me ajuda. Pois é assim, no mundo tereis aflições, mas viva angustiado para descobrir se naquele dia da aflição, Deus pegou a florzinha e fez bem me quer, mal me quer. Torça para no dia da aflição Deus ter tirado o bem me quer e ele te ajudar. Porque se ele tirar mal me quer, ele vai chapar um raio na sua testa. Que vida horrorosa. Não, pelo contrário, nós somos filhos. Filhos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos aqui? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aquece seu coração saber essa verdade. Agora eu quero ler uns textos que não está no esboço. Vai para a Bíblia agora, que agora eu quero que você abra aí. Não está no esboço. Lê para mim, abre para mim João capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz.
Vou só te dar base para você crer nisso, e depois eu explico o versículo rápido, ponto por ponto dos versículos, e a gente vai finalizar orando. Mas olha o que diz: mas a todos quantos o receberam, está falando de Cristo, que é o verbo vivo de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que eles se tornaram filhos? Porque eles tiveram uma obra que foi aceita, porque eles fizeram por merecer a salvação. É isso, irmãos? Não, o que a Bíblia está falando que é o que determinou que eles se tornaram filhos? Creram no nome de Jesus. Creram que Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo e morreu no meu lugar para me salvar. Esses que creram se tornaram filhos. Aleluia. Agora abre para mim João 5:24. Um outro texto, para te ajudar a crer. Olha o que a Bíblia diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você percebe o tanto que tudo isso é uma apropriação de algo definitivo. Não está falando, se você crer, continuar crendo, não pisar na bola, aí talvez, no dia da sua morte, pode ser que naquele momento que você morrer, você seja salvo. É isso que o texto está dizendo? Não. Está dizendo que aquele que creu, ouviu a voz e creu, esse daí já tem a vida eterna. E ele vai ser julgado, irmãos? Não vai ter um julgamento para definir se você pode ou não entrar no céu. Porque esse julgamento já aconteceu na cruz. E todos aqueles que creem no que aconteceu na cruz já ganharam acesso ao céu porque se tornaram filhos. Então não entre em juízo, não tem julgamento. Mas talvez eles vão passar da morte para a vida? Não, já passaram da morte para a vida. Então você está vivo, as suas obras agora são obras vivas. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém mais forte? João 3, abre para mim agora um versículo famoso. Esse daí todo mundo sabe. Versículo 16. Olha o que diz. Porque com certeza você sabe depois do 17 em diante também, claro. Mas olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora presta atenção, porque a continuação desse texto amplia sua fé para apropriar disso. Continua no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora olha que poderoso versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você entende que não vai ter julgamento mais para aqueles que creram? Não tem mais. Agora os que não creram também não vão ser julgados, eles já foram. Todos aqueles que não nasceram de novo já estão endereçados para o inferno. Mas não por causa do pecado que eles cometem ou cometeram. Presta atenção, olha aqui para mim. Não tem ninguém que vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. O que leva o homem para o inferno é rejeitar a cruz de Cristo. É rejeitar o preço que Jesus pagou. Quem não crê nisso que a Bíblia está dizendo, que Deus deu Jesus para morrer no seu lugar, se você não crê nisso, você já está julgado. Vai para o inferno. Não vai ter um dia que vai avaliar. Não, mas deixa eu ver se pelo menos foi gente boa. Não creu em Cristo, mas é alguém top, pagou os impostos, ajudou a senhorinha a atravessar a rua, respeitou o pai e mãe, não matou ninguém, freava até para não passar em cima da formiguinha. Então não, esse daqui merece ser salvo. Cidadão modelo, padrão. Presta atenção, não é assim. Todo mundo que não creu, aqui o texto está dizendo, já está julgado. Agora continua, versículo 19. Próximo. O julgamento é esse, aí está falando qual que é o julgamento. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Em outra tradução fala, suas obras eram mortas. Então presta atenção. Quem é que já está julgado, já está endereçado e vai para o inferno? É o que está preferindo as obras mortas dele do que a obra de Cristo. Ele está falando, eu não preciso de Jesus para ser salvo. As minhas boas obras vão me salvar. Porque todo mês eu distribuo sopão, eu dou cesta básica, eu faço caridade. O pastor Aloysio conta e eu conheci esse cidadão. Né? Tem uma pessoa que provavelmente ele deve ter mudado, porque realmente nunca mais encontramos. Mas ele morava em frente ali, o prédio da igreja no Bueno. E uma vez ele foi no culto. E o pastor deu uma palavra, foi uma bênção, e ele foi muito, como que eu posso falar? Esclarecido pela palavra. A palavra iluminou a mente dele. E ele chegou para o pastor e falou, olha, estou admirado. Você já mediu o seu QI? Provavelmente você deve ter um QI muito elevado. Eu fiquei muito feliz de ver que em igrejas evangélicas tem pessoas tão inteligentes assim, que conseguem discorrer tão bem sobre assuntos, né, que conseguem defender um argumento com começo, meio e fim, com lógica. Estou chocado. Para mim, crente era todo um bando de povo bitolado. Mas eu estou admirado da sua inteligência. O pastor Luiz descartou solenemente o elogio e, como diz o outro, próximo, né? Porque ele só falou isso e foi embora. E aí ele voltou na outra semana. Só que na outra semana mudou a pregação. Não foi a continuação de algo extremamente lógico, racional, inteligente. O pastor pregou exclusivamente sobre a graça. Deus dando tudo para quem não merece nada. Você não precisa de boas obras naturais, humanas, para ser abençoado. O que garante a bênção na sua vida é o fato de você ser filho. Você é filho, você vai poder almoçar, você vai jantar, você tem um lugar para morar, e o Senhor não vai te rejeitar só porque você é filho. Porque a casa do Senhor não é lugar para morar os melhores cidadãos ali, ou vizinhos, ou filho do vizinho, que são bons para seguir regra. Não, a casa mora só quem é filho. Então vai ser abençoado só pelo fato de ser filho. Aí na hora que acabou a pregação, esse mesmo cidadão foi no pastor Luiz e falou, olha, semana passada eu estava admirado com a sua pregação, mas hoje eu estou abismado. Que idiotice você pregou hoje. Eu nunca ouvi algo tão estúpido. Que coisa de gente burra. É inadmissível um ensino desse. Aí ele foi falar que eu sou isso, tal, baseado na crença dele, né, de relacionar com quem já morreu. E aí ele falou, eu faço caridade. Eu separo uma parte do meu orçamento justamente para que eu não seja julgado pelas coisas que eventualmente eu faça de errado. O que é isso? Obras mortas. Ele está fazendo caridade para pagar pelos pecados que ele comete. Você sabe uma das coisas que está causando um fenômeno, irmãos? São os muito ricos que estão doando quase toda a riqueza deles. Você vai pegar dentre os homens mais ricos do mundo, entre os top, eles estão dando o dinheiro deles, a maior parte da riqueza deles. Você vai pegar um que ele tinha 240 bilhões de dólares, e ele deu para a caridade 100 bilhões, dado. Mas o que a Bíblia fala que é isso? Obra morta. Por quê? Desencargo de consciência. Ganhei tanto dinheiro, fiz tanta coisa errada, vivi tanto, eu vou ajudar os pobres aqui num país aqui que está com dificuldade para ver se eu aplaco a ira de Deus. Obras mortas. Mas nós somos aqueles que produzimos obras vivas, porque já nascemos de novo e sabemos que não é o que nós fazemos que nos recomenda diante de Deus, mas é quem nós somos filhos. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Oh Deus, estou sentindo um incômodo no meu coração aqui. Sei. Deveria insistir nesse assunto, oh Jesus. Vou dar o último versículo. Vamos ver se esse, como diz... Ainda não acabou, na verdade. Deixa eu acabar de ler aqui o 20 e o 21. Coloca para mim, 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem expostas. Arguidas aqui são expostas as suas obras. Então esses que estão lutando para ser salvo baseado no que faz,
Eles não querem chegar perto de Jesus, porque senão a obra deles vai ficar exposta. Qual que você acha que é a exposição pior que pode acontecer? É que foi um desperdício horroroso. Todo o tempo que eles gastaram, todo o dinheiro que eles deram, toda a caridade que eles fizeram, tudo foi inútil, imprestável, não valeu de nada. Alguém que gastou a vida fazendo algo totalmente inútil, você acha que ele fica feliz de expor isso? Não, ele vai defender com unhas e dentes que esse é o certo. E você sabe, é com essa convicção que muitos estão rejeitando a Cristo. Estão rejeitando a obra de Cristo. Porque eles falam, não é possível que é tão fácil assim. É só crer com o coração, confessar com a boca, você salva e vou para o céu? Não pode ser. Olha o tanto que eu fiz caridade, olha o tanto de coisa que eu fiz, mas fez com essa motivação de então ser salvo. A Bíblia fala que são obras mortas. E aí o último versículo 21. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam expostas, manifestas, porque foram feitas em Deus. Então, quem aqui está na luz? Nasceu de novo e está em paz, sabendo que é abençoado só porque é filho. Aí você pode testemunhar. Você pode chegar e falar, olha, irmãos, eu falo na presença do Espírito Santo. Pastor Alexandre deu, acho que ficou até um mal entendido, eu vou ter que esclarecer isso mesmo. Porque eu falo na presença de Deus, irmãos. Não dê indireta para ganhar presente, não. Eu morro de medo, na verdade, de transparecer em qualquer momento. Tirando o brigadeiro, eu não fico falando. Inclusive dá certo. Brigadeiro é um negócio que dá certo assim toda semana. Deu ontem, ganhou a caixa. Chegou a Bruna, que e o Léo mandaram mensagem. Olha lá na portaria do prédio do senhor, deixou uma caixa. Coisa abençoada. Melhora meu dia assim na hora, é um negócio assim impressionante. E aí hoje, as irmãs ali também mandaram recado. Pastor, tem umas irmãs querendo vir dar um presente ao senhor recebe elas. Na hora, se eu estivesse fazendo qualquer coisa, eu falo, sai daqui agora, para ganhar presente. E aí elas chegam com o quê? Brigadeiro, aleluia. Eu já falei a receita, tem que ser do normal. O gourmet não é minha praia, não, é o normal. Mas resumindo, irmãos, mas o computador não fiz isso, não. Não fiquei dando indireta, não. Só comentei, eu vou comprar outro. Vou comprar, eu estava resolvido de comprar. Por quê? Porque o meu realmente está travando já há muitos anos. E aí eles resolveram reunir para me presentear e eu louvo a Deus. Por quê? Porque é uma obra feita na luz. Eu não estou aqui falando, bom para vocês ter me dado, viu? Ai de vocês se não desse. A ira ia te pegar. Não, eu não estou aqui falando eu mereço, eu estou dando a vida por essa igreja. Você já viu o jeito que faz isso? Povo ingrato, fiz aniversário, não me deram nada. Povo ingrato, não volto lá mais, não reconhece, estou dando a vida por eles. Que estou dando a vida coisa nenhuma, irmãos. Eu que sou privilegiado para aqui servindo. E não estou fazendo por sua causa, não espero de você recompensa nenhuma. Estou fazendo para o Senhor, ciente de que do Senhor eu vou receber a recompensa. Porque a Cristo, o Senhor, é que eu estou servindo. Então nunca se ache devedor de mim coisa alguma. Né? Se tem uma motivação no seu coração de abençoar seu pastor, aleluia, abençoe, mas não porque você me deve. Não assim não, porque teve um dia que eu fui lá aconselhar, ele ficou 1 hora comigo, nem cobrou, porque o psicólogo cobra, ele não foi de graça, foi muito bom. Então eu tenho que dar um presente, nunca faça isso, nunca. Porque se eu receber um presente de você para quitar uma dívida de gratidão, significa que aí Deus não vai me recompensar, porque daí você já me recompensou. Então chuta que é laço, eu não quero. Deixa eu com crédito com Deus, irmãos. E eu falo na presença de Deus, recebi o presente agora, eu tenho que falar. Toda vez que eu ganho um presente, seja um brigadeiro ou um computador como esse, eu estou aqui ganhando, concordando, fazendo escândalo, porque eu sou o melhor ganhador de presente do mundo, estou no Guinness Book. Tem ninguém melhor que eu para ganhar presente. Se você estiver duvidando, paga para ver, aleluia. Mas na minha mente eu estou assim, Senhor, não abate isso daqui do meu crédito, não. Esse é um bônus. Os irmãos resolveram me dar, eu recebo. Mas tudo aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, e eu estou interessado de naquele dia ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel, entre agora para o reino. Aleluia! Mas presta atenção, olha aí, isso daqui tem um princípio nisso,
Porque quem está fazendo a obra na luz, ele não tem problema de testemunhar falando, ganhei, fui abençoado, fui promovido, meu salário aumentou. Mas o que você fez? Nada. Não, alguma coisa você fez? Não fiz nada. Ganhei, fui abençoado, entrei na concorrência lá com outra empresa, o cliente falou, não sei porquê, mas estou querendo comprar de você, senti alguma coisa assim. Aleluia. Aí um negócio desse tem um testemunho que glorifica você? Não, a glória fica para Deus. Você sabe, irmão, só para dar um testemunho, para produzir fé no seu coração e para mostrar uma obra feita na luz. Teve uma ocasião, estava vendendo imóveis, lote em condomínio. Vendi vários, me abençoou muito financeiramente naquela situação, foi uma bênção. Mas você sabe um que eu acho que é o maior testemunho. Todos me abençoaram muito, mas o maior testemunho foi que foi uma venda por engano. A pessoa me ligou, Rafael, falei, eu. Ela ligou no meu número e chama de Rafael, tem outro Rafael no meu número? Só eu. Oi, tudo bom? Bom. Você ainda está com lote e tal condomínio para vender? Tô. Só que um mês antes eu não estava. E nem nos outros 38 anos da minha vida eu também não tive lote lá para vender. Ela me ligou no dia que eu tinha. Ela, não, então agora eu resolvi, eu vou comprar. Aleluia. Vai comprar? Coisa boa. Mas quem te falou de mim, como diz o outro? Não te conheço. Não te mostrei lote. Resolveu agora, como se ela tivesse falado não para mim em outro momento. Eu não entendi, fiquei boiando. Falei, é bom, resolveu comprar, aleluia, eu tô aqui para vender. Mas quem que te indicou para mim agora? Ela falou, não, indicou agora. Ano passado, você foi lá e me mostrou o lote. Eu falei, não fui. Falei, eu tô doido, mas nem tanto. Eu procuro óculos de sol pendurado na camisa, a chave do carro com ela no bolso, mas isso eu não fiz, não. Ano passado eu não mexia com isso, não fui. Ela foi 3 vezes. Falei, aí piorou demais a coisa. Demais, porque se fosse um dia só, poderia ser assim, que daquele dia eu bati a cabeça, deu uma amnésia momentânea. 3 vezes, falei, não fui. Aí ela falou, vem cá, seu nome não é Rafael? Falou, seu número não é esse? Eu falei, é. Ela falou, e você não é assim, assim, assim? Eu falei, não. Não é baixinho e tal. Não, sou igual ao amor de Deus. Em Efésios. Alto, longo, comprido, profundo. Aí ela falou, então não é possível. Ela falou, ano passado, um corretor com o nome Rafael me mostrou o lote. Só que ele falou para mim o número do telefone, eu fui anotar, anotei o número errado, anotei o seu. E agora eu resolvi comprar, te ligo e você chama Rafael e está vendendo lote no meu condomínio. Aí você fala, coincidência, né? Não, é glória para Deus. Foi Deus que fez um milagre. Vai explicar um negócio desse? Claro que eu tenho explicação, porque eu mereço. Eu mereço. Eu sei quantos jejuns. Eu dei o dízimo, eu sou fiel no dízimo. Deus estava me devendo a venda desse lote. Você acha que é isso, irmão? Não é uma obra feita na luz. A glória não é para mim, a glória é para Ele. Qual que é a explicação? É só porque eu sou filho. É só porque eu sou amado. E quer saber? Eu ouço o tempo todo testemunho de irmãos desse jeito. Ganhei, fui abençoado, aconteceu. Por quê? Você merece? Não, é só porque eu sou filho. Essa é uma obra feita na luz. Amém, irmãos? Aí você pode falar, pastor, e aí? Mas e aí? Me fala, só para a gente finalizar, pelo amor de Deus, me fala como que eu contra-argumento com esses que crê que perde a salvação. Então vou só ler de novo com você o texto. Volta lá no versículo de Hebreus. O que está falando? São 5 pontos. Primeiro, aquelas pessoas elas tinham sido iluminadas. É impossível que aqueles... Não, volta lá no texto mesmo. Impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Então, o primeiro ponto, agora pode avançar na apresentação lá para esse ponto aqui. Aquelas pessoas foram iluminadas. Passa mais um, próximo. Aí, esse daqui. Ser iluminado significa que a luz veio. Conseguiu ler, conseguiu entender. Iluminou sua mente. Entendeu a verdade. Uma pessoa ela pode entrar aqui, inclusive, no culto e ter entendido tudo que eu falei até agora.
ouvir a pregação e depois dizer que a palavra foi muito esclarecedora, mas não significa que ela aceitou aquela pregação. Ela entendeu tudo, mas ela não tomou para si como a verdade para ela. Muitos são iluminados, porém a resposta deles não foi com fé, foi com razão. E aí o que você acha que é a primeira coisa que fazem com que muitos rejeitem a mensagem? É justamente isso. Como que está descartando tudo que eu fiz até aqui? Como que as minhas obras até aqui não valeram nada? Muito fácil esse negócio, então agora é só crer e confessar? Ah, não, esse negócio de graça, muito fácil. Não, presta atenção, é de graça para você que está recebendo. Mas para Deus que mandou Jesus para morrer, para Ele custou tudo. Você entende a expressão que não existe nada que é de graça? Por quê? Porque para quem está ganhando é de graça, mas quem está dando está pagando. Então presta atenção, você recebe a salvação de graça, mas foi o preço mais caro da história da galáxia. Nada custou tanto quanto a nossa salvação, irmãos, porque custou a vida de Cristo. Então não menospreze falando é barato demais. Não, não é barato. Barato significa que você ainda pagou um pouquinho, não é barato. É de graça para você, mas custou tudo para Ele. Amém, irmãos? Segunda coisa, eles provaram o dom celestial, o texto diz. A palavra central aqui é provar, eles provaram. Provaram, mas não beberam. Verdade que a palavra provar e beber parece que é sinônimo, mas não é. Não confunda. Em Mateus 27, 34 diz que deram vinho com fel ao Senhor para que ele bebesse, mas provando não quis beber. Assim vemos que provar não é a mesma coisa que beber. Então assim, você me deu isso daqui, eu vou provar. Para Deus me ofenderá, é trem ruim, não quero esse negócio. Eu provei, mas eu quero isso para mim agora? Não, eu rejeitei. Então a Bíblia diz que aqueles que estavam agora sendo lançados fora e que para eles não tinha mais solução, eram aqueles que tinham provado e decidiram rejeitar a mensagem. Eles vieram, ouviram, receberam a mensagem e conscientemente eles falaram: não quero, não quero, não quero ser salvo através de Cristo somente. Eu quero fazer algo também para merecer. Aí já vai para a terceira coisa. Também a Bíblia diz que eles se tornaram até participantes do Espírito Santo. Chocante isso. Pastor, como que é alguém que é participante do Espírito Santo e não é salvo? Muito simples, irmãos. O que é que significa ser participante do Espírito Santo? É você ter visto ou testemunhado ou desfrutado de qualquer obra que for o Espírito Santo que fez. Mas não é porque você viu algo que você aceitou aquilo para a sua vida. Então um exemplo aqui é, por exemplo, quem é curado. Tem gente que é curado, recebe a oração, o Senhor cura ele, faz um milagre e ele rejeita a salvação através de Cristo. Você quer um exemplo disso? Eu lembro de uma mulher que ela foi até o pastor Luiz para pedir oração pelo filho dela que estava internado. E aí ela chegou e falou: eu quero que ore, meu filho está internado. Ele falou: claro, nós vamos orar agora. E aí ele falou para ela, foi palavra de conhecimento, ele falou: imediatamente, depois dele ser curado, você volta aqui para agradecer ao Senhor. Ela falou: pode deixar, pastor. Eu sou fiel para cumprir minhas promessas. Aí ele: por quê? Ela falou: porque eu já prometi que se ele for curado, eu vou dar um dinheiro aqui nessa igreja de gratidão, vou a pé para não sei aonde, vou acender uma vela para o santo não sei o quê. E ela falou uns 5 coisas que ela tinha que fazer. Aí o pastor Luiz falou: não posso orar por você. Por que eu não posso orar? Porque aí a glória de Deus vai ser dividida com outros para quem você prometeu. Então faz o seguinte, vai lá, tenta com eles primeiro. Se não der certo, você volta aqui, aí eu oro. Mas na hora que o milagre acontecer, você não vai ter dúvida que foi Deus que fez. Não tem que pagar promessa para santo, para ninguém, não tem que acender vela para ninguém. Você só tem que reconhecer que foi graça. E ela rejeitou, ela falou: então tá bom, eu vou embora. Pastor desaforado que não presta nem para orar por nós quando a gente pega. Apelou. E, como diz o outro, ela é um desses. Rejeitou.
Mas quantos não foram curados pelo Senhor e acabou atribuindo a outros? Acabou atribuindo, foi curado. Estava numa enfermidade e foi curado. E aí vai lá e fala, claro que eu fui curado. Eu sou alguém tão bom, tão correto. Não era justo eu morrer disso. O que ele está atribuindo? A Deus? Não, a si mesmo. Eu mereço. Eu fiz por merecer a cura. Experimentou algo que foi o Espírito Santo que fez, mas rejeitou a graça para ficar com a justiça própria. Esse daí, ele está rejeitando a cruz de Cristo. Então presta atenção, é importante você entender isso. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o marido incrédulo, ele é santificado só de conviver com a esposa que é crente. Esse marido, embora incrédulo, ele pode ser santificado, mas não confunda santificação com salvação, porque tem gente que confunde. Então o marido não precisa converter, só o fato da esposa ter convertido, ele já é santo, pronto, ele está salvo. Não é isso. O significado de santo, irmãos, é retirado da multidão, destacado para uso de Deus agora. Então você, esposa, que está orando pela conversão do seu marido, olha que bênção, o seu marido é abençoado por ser casado com você. O inverso também é a mesma coisa, o marido está orando para a conversão da esposa. São abençoados os cônjuges que tem alguém que converteu na casa deles, porque significa que Deus pega toda aquela casa e separa para ele. Agora essa casa eu vou cuidar, eu vou abençoar. Mas a salvação é pessoal, particular. Esse marido vai ter que aceitar Jesus para poder ser salvo. Você entende a diferença disso, irmãos? Amém. Próximo ponto. Eles também provaram a boa palavra de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Já vou encerrar. O que a Bíblia diz que é a pregação do Evangelho? A Bíblia chama de boas novas. São boas notícias. Alguém que prega o Evangelho, a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A pregação do Evangelho é uma coisa boa, irmãos. Mas quanto não são os pregadores que o que ele prega é ruim para encardir. O que ele prega é que a pessoa tem que cumprir um monte de regra, um monte de exigência. A pregação não é boa. Mas quando você recebe uma boa pregação, ou seja, uma boa notícia, você pode sair feliz. Uau, que culto joia! Que culto legal! Só coisa boa! Uau, que notícia maravilhosa! Mas uma pessoa que vem ao culto e ouve a pregação, ela está provando a boa palavra. Mas ainda assim ela vai precisar ser salva. Ela precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Deus. Ficou claro isso para você? E a última coisa, eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Você sabe, aqui está falando o que é o mundo vindouro? É o reino, é o período onde Cristo vai reinar. O mundo vindouro não é a eternidade. A eternidade, quando a Bíblia vai falar de eternidade, ela deixa bem claro. É viver no reino de Deus. Mas o reino dos céus, quando o céu vai vir reinar sobre a terra, é o mundo vindouro. É esse período que depois Jesus vai reinar sobre nós. O reino só vai ser estabelecido, então, quando Jesus voltar. Mas hoje, quando alguém é curado, liberto, ele está experimentando algo que vai acontecer no reino. Ele já experimentou isso. Os poderes do mundo vindouro. Então, vou te falar algo, olha aqui para mim. Mas não é para te colocar medo, não, irmãos. É só para você ter clareza das coisas. O que a Bíblia diz que acontece quando a gente expulsa o demônio da vida de uma pessoa? Com certeza vocês já viram na televisão, possessão demoníaca. Tem uma igreja que é dona de um canal de TV, ela usa horas da programação dela só para mostrar gente ficando possessa e eles expulsando demônio. Ou você já viu presencialmente num culto, numa reunião, no encontro, em algum lugar. Quantos já viram alguém possesso com demônio? Pronto. Aí nós oramos na autoridade do nome de quem? Para esse demônio sair? Do nome de Jesus. E a Bíblia diz que toda autoridade foi dada para ele. E todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar. Então, no nome de Jesus, esse demônio tem que sair, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas porque o demônio saiu, automaticamente significa que aquela pessoa está salva? Não. Agora ela tem que aceitar Jesus, confessar, para que o Espírito Santo venha habitar dentro dela.
A Bíblia diz que no ato do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então essa pessoa que o demônio saiu dela, se ela não nascer de novo, não aceitar Jesus, o que é que a Bíblia diz que acontece com o demônio que foi expulso? A Bíblia diz que ele sai e procura outro lugar para ele entrar. Não achando outra pessoa para ele entrar, ele volta da onde ele saiu. Se ele encontra a casa vazia, ou seja, a pessoa não aceitou Jesus, ela só foi liberta naquele dia, mas ela não aceitou. O que é que ele faz? Ele volta e ainda chama mais 7 demônios. E a condição daquela pessoa fica agora pior do que era antes. Aí o que é que ela desfrutou? Da vida vindoura, do reino vindouro, né? Os poderes do mundo vindouro. Ela desfrutou da libertação, mas não desfrutou da salvação. O demônio saiu. E assim tem gente que está fazendo processo de libertação tem anos. Ele vai no culto, fica possesso, expulsa o demônio dele, o demônio sai. Aí depois, não, estou precisando ir no encontro. Vou no encontro de novo. Chega lá, cai possesso. Gente expulsa, o demônio sai. E aí o povo fica assim, tá vendo? É claro que crente também fica possesso. Porque fulano já está na igreja tem tanto tempo. E continua ainda ficando endemoniado. Pois é, fica endemoniada porque a casa ainda está vazia. Mas na hora que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, praga nenhuma te sucederá, chegará na sua tenda. Nenhum mal te sucederá, não entra na sua tenda, do seu coração, porque o Senhor te cobre nas suas asas. Mas Ele não veio morar somente sobre você, Ele veio morar dentro de você. Seu coração está cheio da presença do Senhor, você foi feito um só com Ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Aí agora eu quero que você fique de pé. Vou ler o último versículo. Abre lá para mim no versículo 9, Hebreus 6, 9. Os irmãos do louvor podem subir. Hebreus 6, 9, olha o que diz. Quanto a vós outros, então presta atenção, olha aqui para mim. Para quem que o autor de Hebreus estava escrevendo? Para aqueles que eram judeus, que estavam indo na reunião, ouvindo a palavra, foram libertos, os demônios saíram dele, alguns foram curados, eles viram, testemunharam tudo isso, mas rejeitaram a salvação exclusiva através de Cristo. E eles fizeram algo, versículos 7 e 8, muito ruim, voltar a sacrificar no templo. Olha aqui, irmãos, voltar a sacrificar, a levar animais para serem sacrificados pelo sumo sacerdote. Por quê? Que depois da cruz eles estavam fazendo isso? Porque eles não tinham realmente crido que o que Cristo fez na cruz foi suficiente para quitar totalmente seus pecados. Então eles voltaram às práticas do judaísmo, rejeitando aquilo que Cristo fez. Para eles, o autor de Hebreus falou, não tem jeito de converter, deles serem salvos. Eles estão rejeitando a cruz de Cristo. Eles estão conscientemente falando, eu vou ser salvo pelas minhas obras, só que são obras mortas, de quem nunca nasceu de novo. Não é de alguém que tinha nascido de novo e perdeu a salvação, é de alguém que nunca tinha nascido de novo. Ficou claro para isso, irmãos? Ficou claro até aqui? Mas aí no versículo 9, o autor aqui, ele separa o público. Até o versículo 8 ele estava falando deles. E quando você leu lá, ele estava falando assim, eles, aqueles que fazem tais coisas. Agora no versículo 9 ele fala para mim e para você, para os filhos. E olha o que ele fala. Quanto a vós outros, para você que está aqui ainda me ouvindo, porque aqueles voltaram para o templo, eles pararam de vir para cá. Porque para eles não tem utilidade, eles saíram de perto da luz, para que as obras deles não sejam expostas. Eles não estão aqui entre nós mais. Mas quanto a vós outros, você que está aqui hoje ouvindo, que recebeu a palavra, todavia, ó amados. Você sabe, toda vez que a Bíblia fala que alguém é amado, ela está reafirmando aquilo que Deus diz no ato, quando Jesus foi se batizar, e que é o que aconteceu comigo e com você também. O que aconteceu? A Bíblia diz que na hora que Jesus foi batizar,
Do céu se ouviu um som. Todos ouviram. Falando o quê? Esse é o meu filho amado. Amado. Presta atenção, você é esse amado. Você não é alguém que tem como ser descartado. Ah, mas eu errei, pastor, você não sabe o que eu fiz. O que eu fiz foi terrível demais. Eu roubei, eu menti, eu traí, eu enganei, eu fiz tal coisa. Gerou isso, gerou aquilo. Pois é, você é um filho que fez algo ruim. Mas você não se torna aquilo que você fez. Isso não define mais a sua identidade. Você é um filho que mentiu. Você é um filho que enganou, você é um filho que traiu. O pai, por amor a você, vai tratar com você, vai corrigir, vai te ensinar o caminho que você deve andar para você não sair desse caminho. Mas você não deixou de ser filho. Você continua sendo filho, mas não é qualquer filho. É um filho amado. E o que a Bíblia diz? Nós, esses filhos amados, estamos persuadidos. Esse assunto está resolvido. Quantos aqui estão persuadidos que são filhos amados? E persuadido também do quê? Das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, o combo completo. Eu entendi tudo, recebi tudo. Ainda que eu tenho que ocasionalmente falar dessas coisas, ensinar para aqueles que rejeitaram. Mas você não faz parte deles. Você é um filho amado que entendeu e recebeu a plenitude da salvação, que desfruta plenamente dela e está persuadido. Esse assunto de salvação está resolvido na sua vida, porque uma vez salvo, salvo eternamente. Amém, irmãos? Vou fazer só uma oração agora, dando ocasião para aqueles que estão aqui entre nós, que talvez nunca tiveram esse momento de aceitar, de falar, não, eu creio e eu quero ser salvo. Mas eu não vou, particularmente hoje, não vou colocar você para vir até aqui na frente, ter uma atitude pública, porque pode ser que isso seja um impeditivo para você hoje, você ficar com vergonha. Então, para que isso não aconteça, mas que você tenha ocasião de falar com a sua boca aquilo que você crê no coração, que Jesus Cristo é Deus e morreu no seu lugar, então você se torne realmente filho. Então, toda a igreja vai repetir isso após mim, amém, irmãos? E você que nunca tinha feito essa oração, vai fazer pela primeira vez e acredite, seu nome vai ser escrito no livro da vida e o Senhor te fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Jesus fala para o Senhor, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, nenhum eu lancei fora, porque se tornaram filhos amados do Senhor. Amém? Ergue suas mãos junto comigo, repete após mim, fala assim, nessa noite, eu abro meu coração para essa verdade, que encheu a minha mente e desceu no coração. Com fé, eu confesso que Jesus Cristo é Deus, que veio ao mundo e morreu no meu lugar para me salvar. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o pagamento que Ele fez naquela cruz, para que todos os meus pecados fossem quitados diante de Deus. Eu recebo essa nova natureza de filho amado do Senhor, e eu creio que o Senhor vai me receber na eternidade, na sua presença, e jamais me lançará fora. Eu sou amado e estou persuadido a respeito da salvação, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Eu sei que a gente passou do horário, isso não é normal, mas hoje por causa do aniversário. Mas eu quero ainda só fazer uma última oração por você. Olha aqui para mim, irmãos. Eu só vou respeitar o que eu senti no meu coração. Durante a pregação teve um momento que eu travei assim, eu queria falar mais, mas eu precisava avançar no esboço, mas isso ainda está me incomodando e eu vou orar por isso. Nem vou deixar cantar agora, por causa do horário. Vou usar o horário que vocês iam cantar para orar, pode? Então presta atenção, senti muito claro no meu coração um espírito de condenação muito grande na vida de algumas pessoas. O diabo condenando você de que para você não tem mais jeito, que você é esse
que para você não tem salvação. Você veio porque insistiram, pegaram no seu pé, estão atrás de você e você veio para cá. Mas o diabo ele faz isso de condenar para te isolar. Primeira coisa que o diabo quer, manter você sozinho. Você sozinho se torna uma presa fácil, para ele convencer você de que não tem mais jeito. Mas o Senhor me mostrou durante a palavra que toda essa condenação está caindo por terra hoje na sua vida. Hoje. Então eu quero orar por você. Eu quero que toda a igreja feche os olhos, só para você concordar com a minha oração falando amém. Mas eu creio que todo espírito de morte, de depressão, de condenação, de culpa, de acusação, tudo que o diabo estava te convencendo de que para você não tinha mais jeito, que você quebrou e vai continuar quebrado, você está endividado e Deus não vai te ajudar, seu relacionamento está ruim e Deus não vai intervir, isso é mentira do diabo. O Senhor está mandando te falar nessa noite. O Senhor já vai responder logo todas as suas orações. E você vai ver o grande salvamento que Ele vai te dar de todas essas circunstâncias. Porque o mais caro, Ele já te deu, que é Cristo. As outras coisas você recebe de graça. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rejeito agora toda condenação, toda culpa, toda acusação do diabo, todo medo, pânico, depressão, tristeza, isolamento, tudo que o diabo estava fazendo para roubar, matar e destruir, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos salvos. Por isso eu declaro hoje que essa liberdade garantiu hoje essa vida tranquila na graça para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente. Glória ao Senhor. Aleluia. Dá um abraço, irmão, que está do seu lado. Tenha uma semana abençoada.